Obrigado mais uma vez aí por vocês estarem conosco. Hoje o Café com Resende, que vai ser uma aguinha. Ó, mostra aí a sua. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui, né, que tá ao contrário, mas ó, ganhamos hoje aqui na formatura. Mostra lá aí a sua pertinho lá, ó. Aqui do Amigo do Seguro, os alunos carinhosamente deram uma caneca pra gente. Não tem café, mas tem água hoje. Tá bom, com esse calor. É isso aí. A Pri chegando também. Galera, antes da gente falar do tema, hoje eu trouxe o meu amigo Hildebrando, grande mestre. E a gente vai bater um papo aqui sobre o seu dinheiro está na sua organização. Esse cara é mestre aqui na parte de finanças, mas antes da gente falar do assunto, vou deixar ele se apresentar. Tenho certeza que a maioria já conhece. Mas se apresenta aí pra galera. Olá pessoal, tudo bem? Hildebrando falando, professor da escola, sócio do André na Winseg Consultoria. Ou seja, estamos aí num projeto muito legal de engajamento financeiro, educação financeira e planejamento financeiro para o empresário, né? Que eu acho que é o nosso público-alvo. Verdade. E galera, por que a gente escolheu esse tema, né? Ao longo dessas lives aí, para falar que o dinheiro está na sua organização, isso, de novo, todo roteiro das lives tem um motivo. E esse foi uma das minhas dores também, principalmente quando eu resolvi largar meu crachá. Quando eu tinha lá a minha falsa estabilidade do trabalho, que eu tinha carteira assinada e achava que estava tudo bem. E aí quando eu descobri que eu não era feliz no que eu fazia, eu resolvi largar o crachá. E aí foi quando eu me dei conta que eu não sabia cuidar do meu dinheiro. E isso foi muito nítido, porque quando eu recebi minha rescisão, lá, o salário-desemprego, enfim, toda a grana que a gente tem quando sai da empresa, eu deixei tudo na conta poupança. E eu lembro de pessoas falando, né, quando eu comecei a estudar sobre isso, pô, você é louco, deixar dinheiro na poupança, tá perdendo dinheiro, etc, etc. E teve um cara que eu vi numa dos estudos que eu comecei a fazer pelo YouTube, o Bruno Perini, o Thiago Nigro, e eles falaram uma coisa lá que me chamou a atenção, assim, que você tem que estudar o mercado financeiro para você cuidar do seu dinheiro, né? E se você puder contratar consultorias, isso ajuda muito. E foi onde eu comecei a estudar, porque eu de fato não sabia cuidar do meu dinheiro, eu não sabia guardar dinheiro, toda a minha reserva ficava na poupança, eu não tinha aplicação, a única aplicação que eu tinha a longo prazo, até porque eu trabalho no ramo, era a Previdência, mas era a única. E depois que eu comecei a estudar mercado financeiro, abriu minha mente, não sou especialista, eu conheço o básico do básico, mas já que me ajudou muito. E um cara que me ajuda muito todos os dias é o Will sobre isso, né? Ele é especialista, ele vai contar um pouco aqui, a gente vai bater um papo sobre isso. Aliás, se vocês tiverem perguntas, depois mandem aí no direct que a gente vai fazer vídeo para passar para vocês, tá? Mas o objetivo é a gente trazer algumas dicas, algumas ferramentas, alguns caminhos, né, que a gente Sim. pode passar aí para os corretores, empreendedores, todo mundo que está com a gente aí acompanhando as lives, para cuidar melhor do dinheiro, porque eu sei como é difícil. Para mim foi uma transição aí de uns 4 meses que eu comecei a ficar full time estudando sobre o mercado. E aí, primeira coisa que eu quero te perguntar, né? Eu falei um pouco da poupança e na sala de aula, apesar de eu não ser especialista, mas eu gosto de provocar os alunos, né? Quem tem dinheiro na poupança, levanta a mão. E ainda assim, boa parte dos alunos levantam a mão porque acham que a poupança ainda é o melhor recurso, o melhor produto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado, né? Sobre o nosso Brasil no quesito aplicação de dinheiro aí. Você sabe o que é legal, André? Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você tem ideia de quanto tem investido hoje nas cadernetas de poupança? De quanto em valor? Quanto em valores? Quanto que o Brasil, qual que é o valor, qual que é o montante hoje que tem aplicado em poupança hoje? Cara, não faço a menor ideia, não. Olha, deve ser um negócio surreal, muito alto, né? Um valor muito alto. Esse número é de 800 bilhões de reais. Nossa. 800 bilhões de reais parados literalmente hoje em poupança. Meu Deus do céu, é muito dinheiro. E é engraçado falar um pouco sobre isso, porque o pessoal acompanha, né, rotineiramente aí o mercado financeiro, ou pelo menos ouve falar no Jornal Nacional, a taxa de juros caiu. E o Banco Central vem diminuindo os juros período após período. Inclusive, essa semana teve um novo corte da Selic, né? A Selic caiu para 4,5% ao ano. Verdade, eu vi isso aí. E aí muita gente olha e fala, caramba, os juros baixou. Isso é bom ou isso é ruim? Interessante, né? Interessante. E ele é bom. Ele é muito bom. Tá. Mas ele é bom para as pessoas que não são acomodadas. Tá bom. Por que ele é bom? Porque o custo do dinheiro fica mais barato.
Não é? Ou seja, você vai financiar um carro, você vai financiar um imóvel, você vai fazer um empréstimo, os juros ficam um valor menor, porque os juros estão caindo. Só que isso é bom também para o empresário. Por quê? Porque quantas vezes a pessoa não quer expandir o escritório, investir na corretora? Começar, né, do zero. Começar do zero. Acho que a maioria, né, tem esse desafio. Então, né? a pessoa sabe que ela precisa de uma linha de crédito para investir na corretora, para comprar mobília, comprar computadores, e fala, olha, os juros hoje diminuiu. Então, isso é bom, isso incentiva o empreendedor. Isso é muito bom. Aí você começa a empreender. E aí você fala, tá bom, agora recebi uma grana aqui, eu preciso guardar um pouco dessa grana porque para pensar no planejamento futuro. Só que por que é engraçado que hoje as pessoas ainda pensam muito na caderneta de poupança como investimento? Engraçado isso, né? Eu tenho um conceito aqui, né, que a maioria pensa assim, e eu falo por experiência própria, né? Eu pensava muito nisso por ignorância de não conhecer as outras coisas que tinha no mercado, os produtos, né? E aquela coisa de, a poupança é segura. E tem outros produtos que são seguros, tão seguros quanto a poupança? Mais seguros que a poupança, inclusive. Né? E é engraçado, porque você tocou num assunto legal, porque eu acho que as pessoas, ao longo dos anos, a gente veio se reinventando em alguns comportamentos, em consumos. Hoje, a forma como você aluga filme... Você aluga filme ainda? Não, mas já aluguei muito. Já alugou muito filme, né? Entregar a idade aqui, né? Entrega isso daí. Então, a gente mudou a forma como assiste filme, a gente mudou a forma como pede um táxi, a gente mudou até a forma como pede comida. Verdade. Mas por que a gente não muda a forma como investe? Verdade. Cara, você sabe quanto tempo existe a poupança? A poupança foi criada por Dom Pedro, 1863. Ou seja, a galera continua com o mesmo tipo de investimento de séculos atrás. Meu Deus do céu. Mas por conta do quê? Do medo daquilo que você falou. Então é engraçado, a gente vai trazer alguns números aqui, né? Já que a gente está falando que o juros está baixando, isso é bom. Só que também a gente fala de algo que sempre caminha lado a lado com os investimentos, que é o quê? A inflação. Às vezes a pessoa está guardando um dinheiro para uso futuro. Só que às vezes lá na frente ela esquece de um cara chamado inflação. Por quê? Porque ela pode ter uma perda do poder de compra lá na frente. Você tem ideia hoje quanto que a poupança está rendendo anualmente? Bom, a poupança, estou pensando aqui, né? Eu lembro de ter uma regra que a poupança, até um determinado percentual, ela rende 70% da taxa Selic, certo? E esse percentual é de exatamente 8,5%. Então quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança só vai render 70% dessa taxa. Lembra que a Selic já baixou de 8,5% faz tempo. Hoje ela está em 4,5%. Aí é 70% de 4,5%. Quanto que é 70% de 4,5%? Tá judiando, galera. Vocês sabem que eu não sei conta, né? Ele judia. Eu vou falar pra vocês aqui, ó. Eu sou um cara de humanas. Ele fica me zoando na sala de aula porque eu não faço ideia de como fazer conta de percentual. Aí ele fica me judiando aqui falando quanto que é 70% de 4,5%. Alguém sabe? 70% de 4,5% é 3,15%. 3,15? Olha que barato. Ao ano. Ao ano. Ao ano. Então você demora um ano para ganhar um juros de 3,15%. Ó, show de bola. Você acha? É sexta-feira 13, o André tá fazendo pegadinha com vocês. Só que o IPCA, no ano, o IPCA é a inflação. A inflação. Né? Você falou da inflação, né? Eu acho legal comentar aqui com a galera. Eu não sei se a maioria sabe, mas qual que é a real função da inflação? Que hoje é o IPCA que a gente está falando aqui, né? Qual que é a função da inflação para a gente aqui, quando a gente começa a falar nesse quesito de investimento? Vamos lá, a importância da inflação. Primeiro, como que é feita a medição do IPCA? O IPCA é Índice de Preço ao Consumidor. Então, é um trabalho feito pelo IBGE. Esses caras monitoram o mercado de consumo, então eles pesquisam tudo. Quanto que está o combustível, quanto que está o transporte, quanto que você pagou nos itens de consumo no mercado, com higiene, com tudo. E é interessante porque, dependendo da variação de preço, isso gera o índice oficial, que é o IPCA. Tá. Então, oficialmente, esse índice mede vários itens. Eu acho que a galera tem acompanhado aí que, por exemplo, um dos vilões do IPCA agora de novembro, que fechou, foi a carne, né, cara? Ah, verdade. Aliás, se você for fazer um churrasco, você me chama, porque não vai dar para comer carne agora no Natal. Não dá, né? É verdade. Né? E aí é interessante, por quê? Porque o IPCA mede vários itens. Tá. Itens que a gente consome diariamente. Tá. Entendeu? Inclusive itens da cesta alimentar, né? Legal. E ele acaba sendo um parâmetro até para reajuste de contratos.
Então, às vezes, você tem um contrato de aluguel, um contrato de prestação de serviço, um contrato de TV a cabo, e ele é reajustado de acordo com o IPCA. Legal. Então, essa taxa que a gente falou agora, essa projeção de 3,60, significa o quê? Que provavelmente os itens que você paga hoje, daqui a um ano eles estarão 3,60% mais caros. Tá. Então, às vezes, você guarda o seu dinheiro não para consumir hoje, para consumir numa data futura. Só que você acha que, voltando no raciocínio, a poupança rende 3,15. O IPCA vai comer 3,60. Isso dá um juro real negativo. Negativo. Negativo, porque o teu dinheiro rendeu 3,15. A inflação comeu 3,60. Você ficou negativo em 0,45. 0,45. Perdeu 0,45. Você perdeu 0,45 e investir aonde? Na poupança. Na poupança. Cara, é grave isso, né? É grave. E o Everton, um abraço para ele, que está até acompanhando a gente aí na live, ele falou uma coisa legal aqui, que a XP, inclusive, abriu o IPO agora na Bolsa Americana, Nasdaq, para mostrar que assim, o brasileiro está aprendendo a buscar novas opções de investimento. Porque, para quem não conhece, a XP é uma das grandes corretoras de investimento. Então, o brasileiro está buscando forma. Mas se tem hoje 800 bilhões de dinheiro, de reais aplicado na poupança, você acha que ainda tem muita gente que precisa se educar financeiramente? Nossa, muita gente, né? Muita gente. Oi, e qual que é uma dica legal? Você também que, né, poxa, além da gente ter a empresa lá, o Inseg, que é a consultoria para corretores, tem a corretora, né, que você conduz lá. Se você pudesse dar uma dica legal assim para um corretor que está começando, de que maneira que ele poderia fazer uma organização das finanças dele, trabalhando de maneira autônoma, né? Que ele começa sozinho, mas aí ele já está pensando em abrir empresa, ou ele não abre empresa. Uma dica assim, não dá pra gente se aprofundar muito, porque é uma live aqui de 30 minutos, é mais pra gente bater um papo, mas uma dica simples para aquele corretor que está começando, ou até mesmo aquele que já começou, mas que está um pouco perdido nessa organização financeira. O que seria legal dele fazer? Uma coisa simples, assim, uma ferramenta simples para ele poder aplicar no dia? Uma ferramenta simples, tá? Eu sei que muita gente tem pavor a planilhas, ou não sabe usar um Excel, ou não tem um curso básico para isso, mas isso eu acho que é apenas uma desculpa para você não organizar seus números. Boa. O importante sem mimimi. Sem mimimi. Tá certo, então, sem mimimi, isso aí. Não importa se você vai usar um caderno para poder colocar quanto você vendeu, quanto você faturou na semana, qual foi as suas despesas, quais foram os seus gastos, e você precisa ter essas informações, porque a gente sabe, né, que nós somos autônomos e adoro essa liberdade que o profissional autônomo tem. E só que a gente também sabe que o ônus a pessoa que não é organizada financeiramente, quando autônoma, as chances dela se enrolar é muito grande. É verdade. Né? É muito grande. Porque o cara não tem aquele fixo dia 5 e dia 20, né? Então, se ele não tiver uma organização, não precisa ser um Excel, não precisa ser planilhas, mas ele precisa ter isso em algum lugar. Quanto que eu faturei essa semana? E sem contar que a nossa renda oscila muito, né, cara? Então, é uma montanha russa, né? Tem mês que tá lá em cima, tem mês que desce. A galera sabe, às vezes a gente vende um PME e aí fecha um contrato legal, consegue uma comissão bacana. E aí, qual que é a primeira atitude do cara? Vamos reunir todo mundo, vamos pra churrascaria, vamos comemorar. Pô, legal. Mas e o amanhã? Será que essa venda vai se repetir? É verdade. Isso é complicado, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a organização financeira, de você colocar no papel, não precisa ser numa planilha. Né? Eu acho que o perfeccionismo é o maior procrastinador que existe. Tem gente que fala, mas eu não vou fazer porque eu não sou bom. Eu não sou bom em fazer planilha, eu não sou bom em organizar os números. Mas o perfeccionismo, ele só vai te levar a procrastinar algo que precisa ser feito ontem, né? Você não verdade. acha? Não, total. E isso tem muito a ver, né? A gente, nas consultorias, né, a gente escuta alguns corretores falando isso, né? Tem um pouco de procrastinação, tem gente que não gosta de fazer. E gente, ó, eu vou falar assim, Everton falou uma coisa verdade, né? Antes feito do que perfeito. Tem um ditado sobre isso, né, Everton? Eu já ouvi gente falando também, e eu gosto dessa frase aqui, ó. É antes feito do que perfeito. Não é melhor feito do que perfeito, é antes feito do que perfeito. Porque às vezes a gente espera o perfeccionismo e o negócio não sai. E muitas vezes o que a gente tem que fazer no trabalho, principalmente quem tem um perfil, por exemplo, mais comercial, não tem saco para fazer planilhas, para fazer controles. E aí é onde pode se perder, né? Sim, claro. E normalmente um bom comercial não tem saco para isso, mas nem sempre a gente tem que fazer só os trabalhos legais, né? Tem que fazer a parte chata também do negócio. Sim, né? E o Diogo falou uma coisa legal aqui na live, que o empresário ele precisa saber cada centavo que passa na empresa dele.
E é incrível porque a gente pergunta para os donos de corretoras e eles falam, como é que estão as vendas? Fala, tá bem. Você pergunta para o cara, então quanto foi seu faturamento nos últimos 3 meses? Me dá um número. Eles não sabem. Fica um silêncio no ar. Qual que é teu custo fixo? Puxando o gancho do Cris aí da Freitas, né, corretora de seguros, ele falou, né, sobre o ponto de equilíbrio. Eu sempre falo muito isso em sala de aula. Boa. Você precisa saber quanto custa a sua operação, né? Quanto custa manter a tua empresa. Não importa se você trabalha de casa, se você trabalha de um home office, de um coworking, se você tem uma sala comercial, existem custos. Boa. Uma linha de telefone, uma internet, um contador, né? Um abraço para o Everton, nosso contador preferido. Então você tem custos, você precisa conhecer esses custos. Por quê? Porque você só começa a ganhar dinheiro, de fato, quando você paga todos os seus custos. Verdade, né? E a galera não sabe. Não sabe, né? E tem um negócio também, né, o que a gente percebe bastante quando a gente começa a falar com empreendedores de maneira geral, e aí os corretores, que é onde a gente está no nosso mercado aqui, que normalmente os vilões, eles não, você me corrige, tá, eu só tinha falando alguma bobagem aqui, mas é o que a gente percebe, né? Os vilões, eles não estão nas grandes despesas. Normalmente ele está na pequena. E aí eu escutei uma vez um especialista falando assim que você analisar os seus custos, né, que eu falo, você tem que saber o quanto você vale, né, quanto você custa no mês ali. E todo mês, toda semana você tem que utilizar isso como se fosse cortar unha, né? Que você corta a unha toda semana, é a mesma coisa, cortar custos toda semana, e às vezes o pequeno você consegue... Eu vou dar um exemplo meu, e aí eu queria que você falasse se faz sentido esse pensamento, que é uma coisa que fica muito na minha cabeça, né? Eu cortei muita despesa ano passado, né? Dado toda a mudança que eu fiz na minha carreira, que eu comecei a entender o dinheiro, a aplicar o meu dinheiro, e eu comecei a fazer uns testes no sentido de, poxa, eu vou cortar isso aqui, no mês deu R$50, no mês deu R$90, só que aí eu comecei a projetar isso durante 12 meses. E aí eu falava, gente do céu, olha quanta coisa eu posso economizar no ano. Faz sentido a gente ter essa mentalidade quando a gente começa a empreender? Ou muito. Tô viajando aqui? Não, muito. Por quê? Porque se você perguntar para todo mundo quanto que ela paga de prestação do apartamento, do imóvel, quanto que ela paga de financiamento do carro, ela tem isso na ponta da língua. Olha, eu pago X por mês da prestação do meu carro, X por mês da prestação do meu imóvel. Mas pergunta quanto que ela gastou na última semana com café, com lanche na padaria, você entendeu? Quanto que ela gastou de tarifa bancária. São os pequenos gastos. Só que a gente costuma falar um ditado seguinte, um pequeno furo no casco também afunda um grande navio. É verdade. Você entendeu? É verdade. Então às vezes um furo pequeno, que você não está notando, ele também afunda um grande navio. Então, às vezes, a gente se preocupa com os grandes gastos. Mas são os pequenos que são os vilões. Você entendeu? E é o que você falou, quando você projeta isso em 12 meses, né? E eu vou te falar uma coisa, tem muitas ferramentas hoje, a galera não adora usar o smartphone, aliás, estão nos acompanhando pelo smartphone. Sim. Tem aplicativos que ajudam a isso. fazer? Poxa, você foi comer um lanche na padaria, deixa eu colocar aqui, gastei 5, 15, 20 reais. As suas despesas do dia. Não deixa passar nada, não coloca deixa passar lá. nada, você não está com o smartphone o tempo todo? Verdade. É legal que no final da semana você vai olhar e falar, caramba, olha, eu gastei R$80 com um cafezinho. Você começa a ter clareza, né, do que você está gastando. Caramba, que legal. Boa essa dica de aplicativo, hein? Por mês, R$320. E no ano? E no ano, verdade, né? Verdade. Então, isso é fundamental, os pequenos gastos. Olha que legal aqui, a Era fez assim, ó, finanças pessoais e finanças da empresa. Como não misturar? Estou iniciando e essa é a minha dificuldade. É legal e é muito importante saber separar essas informações. Quem perguntou foi a Yara. Ô Yara, isso é legal e é fundamental. O primeiro passo, a gente fala o seguinte, você precisa estipular uma retirada da corretora. Então, é claro que, voltando a falar daquilo, que a nossa renda oscila muito. Então, vai ter meses que a gente consegue retirar um valor legal, talvez outros meses não, mas a gente precisa estipular isso. Então, o primeiro passo, não misturar conta física e conta jurídica. Né? Porque a corretora tem uma conta PJ. Certo. Então, a conta PJ é onde caem as comissões. E aí, às vezes, a gente recebe uma comissão, aí já corre, deixa eu pagar a escola do meu filho, deixa eu pagar a prestação do meu carro, deixa eu pagar aqui o aluguel da sala. Ok, mas boa parte das despesas aí não foram despesas do escritório, foram despesas pessoais. Né? E aí no final do mês a pessoa não fez nenhuma retirada. Aí sabe qual que é a sensação dela? Ela fala, eu não estou ganhando nada com isso. Mas espera aí, a corretora está pagando as despesas pessoais. Então, o primeiro passo é saber separar o que é despesa do escritório, pessoa jurídica, e o que é despesa pessoal.
Entendeu? Tá. Então esse é o primeiro passo, saber deixar isso muito bem separado. Separar bem, para evitar ficar pagando despesas pessoais com a conta do escritório. Ah, legal, muito bom. Deixa eu ver aqui, a Ingrid colocou, né? Dá uma dica de aplicativo para controlar os gastos. Eu não sei se você lembra de nomes dos aplicativos, Cara, senão a gente passa depois. Aqui. Mas tem um muito legal, eu fugi o nome dele agora, mas Ingrid, depois a gente coloca aqui. Nós vamos pegar os nomes, Ingrid, aí a gente manda pra você, tá? Manda um direct depois pra mim, só pra eu lembrar que eu tenho que mandar pra você. Vou ver com o Will aqui, a gente dispara ou a gente coloca no Stories aí algumas dicas de como utilizar os aplicativos. Mas, ó, gente, vou falar outra coisa, viu? O aplicativo é bom, mas, ó, o Will falou aqui, eu fico pensando, põe no bloco de notas. É uma forma também, de repente você não quer, já tá cheio de aplicativo no celular também, não deixe de fazer por conta de um aplicativo. Acho que no bloquinho de notas pode ajudar também, um papelzinho, qualquer coisa do gênero. Mas a gente vai pegar os nomes e vai compartilhar aqui com vocês, tá? Aqui que o Everton colocou aqui, ó. Quando eu pergunto pro corretor, quando é retirada mensal, ele diz, ganho muito pouco. Aí faço o balanço e mostro que somando tudo que o cara passa o cartão de débito para despesas pessoais, dão 17 mil. Aí ele acha que ele ganha pouco. Por quê? Porque ele está usando o escritório para pagar as despesas pessoais. Então ele precisa estipular um prolabore. Então, o que é o prolabore? Tá? O Everton é contador, isso para ele é beabá. Mas para quem não é do ramo, prolabore você precisa determinar um salário seu. Boa. Quando você era CLT, você não tinha um salário? Tinha um salário. E você vivia com ele. Vivia com ele. Aí você na corretora precisa fazer isso. Tá. Olha, eu vou viver com 4 mil reais. Se a empresa vendeu 10 mil, eu vou investir 6. Não é? Se a empresa vendeu 5 mil, eu vou separar os 4 e vou guardar 1. Boa. E o dia que ela vender só 3 mil, você vai retirar os 4? Você até pode. Lembra das reservas dos meses anteriores? Então você consegue manter uma igualdade. O problema é que as pessoas vivem de acordo com o faturamento da corretora. E aí a gente brinca que o cara fala assim, tem mês que ele come picanha todo final de semana, aí no outro mês tem que comer pão com ovo, cara. É verdade, né? E pão com ovo é gostoso, hein? E pão com ovo é uma delícia. É uma delícia, né? Ô, Wilson, eu vou aproveitar que você falou disso, quero fazer um gancho aqui, cara, que é uma coisa que eu também acredito bastante. A gente deve ter falado em algumas lives. E, ó, tem uma dica de aplicativo aí que eu acho que o Everton já colocou, né? App Mobilis é a top para pessoa física. Aí, ó, já tem uma dica aí, Everton, obrigado. Ó, e eu lembrei o outro aplicativo que eu gosto de falar bastante, é o Guia Bolso. Esse Guia Bolso é muito legal, inclusive ele foi indicado pela revista Infomoney, porque é um aplicativo seguro, porque você também precisa colocar algumas informações pessoais, então você não tem nenhuma preocupação com relação à perda de dados, né? E esse aqui, o do Guia Bolso, eu já usei uma vez, né? Ele é legal, cara. Você coloca a tua conta corrente lá e tal, Sim, né? Sim, ele sincroniza com a sua conta bancária. Então, se você não quiser alimentá-lo, ele vai fazer isso para você. E, gente, é seguro, porque assim, eu fiz o meu uma vez para testar e já foi homologado, né? Então a gente pensa, pô, vou colocar meus dados bancários lá. Na verdade é só tecnicamente, tá? Eu acho que é um API que ele vai lá, é um robozinho que busca informação e ele vai fazendo um gráfico do que você está gastando diariamente. Vou mostrar para vocês aqui, ó, 3 opções. Será que dá para ir? Peraí, saiu aqui da tela. Saiu. Mas daqui a pouco quando você coloca aí, ó, a Amanda colocou lá, ó, separar pessoa física e jurídica é a minha maior dificuldade da vida. Amanda, mas não é só sua, é de muita gente. A maioria, né? Acho que vai lá, a cada 10 corretores, 9 tem essa dor, né? De separar, né? A gente percebe muito isso, né? Principalmente no dia a dia com os corretores. E na Winseg a gente vê isso, né? E aí, então, do gancho lá que eu falei pra você, é importante quando... galera, tem esses 3 aplicativos aqui, ó. Tá? Não sei se todo mundo consegue pegar aí. Dá um print aí, dá um print. Né? Organize e o Minhas Economias. São bacanas, hein? Qualquer um deles ajuda bastante. Legal. E quando você fala assim, imagina que eu separei um Prolabore de 4 mil e a corretora no mês faturou 10. E aí eu vou tirar 4 e os 6 mil reais eu vou investir. E aí, invertendo um pouco essa ordem, né? Porque, o que você falou, as corretoras acabam, no começo, trabalhando para pagar conta, né? E tem um conceito que eu já ouvi falar, e é algo que eu pratico também, né? De tudo que eu tenho de renda, seja como professor, pela consultoria, curso, treinamento e tal, eu já tenho um percentual que eu retiro para eu me pagar. De tudo que eu ganho, eu já separo primeiro, eu estou me pagando, para depois eu pagar as minhas despesas, meus custos. Como é que você vê essa estratégia aí? Isso é muito legal. Por quê? Porque as pessoas às vezes deixam para fechar as finanças no final do mês. Né? Então é normal, eu vou fechar o mês,
Então, a gente ainda adota muito conceito burocrático. Poxa, o mês encerra no dia 30, mas por que eu preciso fechar minhas contas só no dia 30? Por que eu não faço um checkpoint semanal? Então, eu sempre indico para os nossos clientes, consultados, o seguinte, eu sempre indico que tira um dia, coisa rápida, 30, 40 minutos, para fazer o seu checkpoint semanal. Pode ser no final da semana. Então, o que você vendeu de segunda a sexta, entrou na conta da corretora. E aí tem um número que a gente fala o seguinte, no mínimo 10%. 10%. 10%. Por que no mínimo 10%? Porque é um número mágico, né? Todo mundo aí é 1/10 do que você ganha, você precisa se pagar. E aí você faz esse checkpoint semanal. Então chegou sexta-feira à noite ou no sábado de manhãzinha, levantou, não vai trabalhar no sábado, né? Corretora geralmente segunda a sexta, tomar aquele café da manhã antes, deixa eu olhar o que entrou na conta da corretora de segunda a sexta. Tá. Aí às vezes o cara fala o seguinte, olha, essa semana foi legal, eu vendi, entrou de comissão aqui R$3.000, R$2.000, R$1.000. Você vai separar 10%. 10% daquilo. 10% daquilo. E sem mimimi, sem dor. No começo parece que vai doer. Você vai tirar aquilo e jogar para uma conta da qual você não tem acesso a princípio. Para uma reserva mesmo. Oi, mas e é louco, né? Você falou um negócio assim, vai doer, mas cara, é um negócio que você tá se pagando, né? Você vai pagar conta de luz, vai pagar condomínio, vai pagar internet, Netflix, um monte de coisa. Aí quando você separa o dinheiro pra você... Parece que dói. Cara... E é engraçado isso, porque você paga muita gente. Então... Você vai tomar um café no Starbucks, você pagou o Starbucks. Você vai comer no Outback, você pagou o Outback. Mas e o André? O André se pagou? E o Debrando se pagou? Não é? Nossa, então você precisa se pagar. Entendeu? Então separa 10%. Mas por que eu falo que a princípio vai doer? Porque quando o cara fala mas de R$3.000 eu vou separar 300. E você vai gerar um boleto para você mesmo. Gerar um boleto? Pode ser. Olha que até legal. porque tem muito banco digital hoje. Banco digital você não gera. Verdade, gera um verdade. boleto no seu nome e fala assim, ó, se pague. O Nubank faz, é verdade. Nubank, verdade. Banco Inter, Nubank, eu tenho Nubank, é verdade. Banco Original, verdade. gera um boleto no seu nome e se pague. Compromisso, né? Aquela coisa Compromisso. Por que eu falo que legal, vai doer? legal. Porque tudo aquilo que você não está acostumado a fazer, a princípio incomoda. Verdade. É tipo o cara que vai pra academia a primeira semana. Ele chega em casa dolorido, não chega? Chega. Quebrado. É igual o cara que vai separar 10% ali na semana. Não importa, ele vai ter que pagar um boleto na segunda-feira. Se vira, você precisa se pagar também. Não vai pagar só o boleto. E o seu boleto? Nossa, é muito louco. Daqui cara, a pouco isso vira um hábito. Já entra na rotina, né? E vira uma virtude, porque vício é algo negativo, virtude é algo um círculo positivo. virtuoso, É um né? círculo virtuoso, fica legal, você não vai sentir mais. Aí quando você olhar no final do mês, você fala, caraca, mas eu tenho aqui R$1.000 de boletos que eu paguei pra mim, então eu faturei 10 pau, só separei 10%. Será que se você deixasse pra fazer isso no final do mês, você teria feito? Verdade. E isso é legal porque é a técnica dos mini hábitos, né? Mini hábitos. Não deixa acumular tudo, vai fazendo semanal, né? Muito Semanal. legal essa visão, né? Porque senão acumula. Legal. Aí, imagina, a corretora no mês vendeu 4, 5 mil, 6 mil reais. Você vai gerar um boleto de R$600, cara? Você não vai. Não se engana, não se engana. Verdade. Agora um boleto de R$100, de R$50, de R$200 você vai gerar. É verdade. E vai ter que pagar. E esse dinheiro vai para uma conta sua. Cara, sensacional essa dica. Sensacional. Muito legal, né? Galera, ó, você vê que coisa, né? Vamos ver o que o Everton falou. Quando você gera o boleto para você se pagar, pensa que o André Debrando, de 60 anos, que está te cobrando. Boa. A gente vai fazer um vídeo, aí vocês colocam aí, deixa o vídeo bombando aí, ó. Cada semana, bota todo sábado de manhã, vai tomar um café, coloca o vídeo aí do Debrando e do André. Já fez o seu boleto? Já fez o seu boleto? E outra, né? Você precisa escrever em algo que você acessa frequentemente. Se pague. Eu já vi gente que precisava tanto dessa disciplina financeira que ela colocou como tela do celular de bloqueio. Quando ela pegava o celular, escrevia assim, ó, se pague. Isso é bom, hein? Porque ela pagava todo mundo. Ela comprava um sapato, comprava uma roupa, comprava um tênis. Você pagava tanta gente e se pagava. Aí ela falou, toda vez que eu olhava o celular, se pagou? Aquela cobrança, se pagou? Cara, hoje essa pessoa tá muito bem. Mas isso é legal, né? Isso é show, cara. Aquela lei da atração, né? Se você colocar aquela informação e você vai acostumando com aquilo. Sim. Põe no celular, é o que você falou. A pessoa às vezes sai de casa sem a carteira, né? Sai sem, sei lá, sem relógio, mas não sai sem o celular. Se você sai sem o celular, você volta para casa para buscar. Pra pegar o celular. Usa ele como recurso, que é uma coisa que a gente vem falando ao longo das lives, né? O celular para você é uma distração. Só fica vendo bobagem em rede social ou você usa ele como recurso? Olha um recurso que você pode usar para você se pagar, né? E às vezes
é 50 reais, é 30 reais, é 100 reais que vai fazer uma diferença na sua organização. Né? Eu vou te falar uma coisa, né? Ainda voltando nessa analogia, se pagar e academia, 10%, no começo talvez a pessoa sinta um desconforto, só que daqui a pouco vai ficar tranquilo para ela. Se tiver tranquilo separar 10%, aí você vai apertando. Aí você vai para 12%, para 14%, para 15%, até você chegar em 18%, 20%. Imagina, o cara faturou na corretora 10 mil reais, ele separou 2 mil reais só se pagando. 20%, mas se pagando mesmo. Sim. Você entendeu? Sem migué, né? Fazer um negócio de maneira correta, né? É igual academia, porque o cara chegou na academia a primeira vez, ele levanta 5 quilos, vai pesar, daqui a pouco tá leve. Aí você não aumenta o peso? Sim. É igual se pague. Na academia o pessoal nos termo, puxa, ó, se me paguei já aqui, ó, tinha que pagar 20 séries. É igual boleto, se paga. Olha, a Patrícia colocou. A Paty aí, legal você aqui, Paty. Paty direto de Mogi. Ó, colocou aí, mas isso é fora o Prolabore, certo? E quanto eu estipulo de retirada mensal, por exemplo? Ô, Paty, é legal e precisa ser fora do Prolabore mesmo. Por quê? Porque o Prolabore é o seu salário. Se você fosse CLT, você também teria um salário. Mas mesmo sendo CLT, você não ia se pagar? Ia se pagar, então é fora o Prolabore. E não dá pra gente determinar quanto eu estipulo de retirada mensal, porque isso vai depender muito das suas despesas. Não, é verdade, é Guaranema, mas é que a gente se conheceu em Mogi, né? É Guaranema. Aliás, Paty, peguei sua dica de Natal, hein? Vou levar minhas filhotas aí. Ó, uma coisa que o Will falou é verdade, gente. Tem um vídeo, eu não sei quem já foi meu aluno aí, em algumas salas eu já passei o vídeo do Valdir da pipoca. Esse vídeo é legal. Já viu esse vídeo? Alguém já viu esse vídeo aí, galera? Dá um soquinho aí, ó. Manda um soquinho. Quem viu já o vídeo do Valdir da pipoca, que em algumas salas eu passo no último dia, que fala sobre empreendedorismo. Só pra eu ter uma ideia aí, quem já viu esse vídeo? Valdir da pipoca, um cara lá de Curitiba. Manda um soquinho aí só pra eu ver quem já viu. Cara, o Valdir ele dá até palestra. Palestra, não, foi fantástico, ele dá né? até palestra. Ele dá uma aula, né? É um vídeo de 6 minutos que ele dá uma aula, né? E você vê um cara que vende pipoca, consegue chegar onde ele chegou, e o corretor de seguros, que às vezes fecha contratos com comissões de 2, 3, 5 mil reais, fala que não consegue guardar dinheiro, cara, alguma coisa tá errada. Gente, ó, só pra você olhar, galera, ó, aí, ó, a sua verdade, ó, olha lá. A galera viu, pra quem não viu, depois pode pesquisar no YouTube aí, tá no YouTube o vídeo dele, mas tem uma parte lá, ele dá uma aula de empreendedorismo, galera. Mas tem uma parte do vídeo que ele fala o seguinte, que tudo que ele fatura no mês, ele guarda, ele se paga em 30%. E ele até pega esse dinheiro para reinvestir no próprio negócio. 30%. Legal. E vocês podem olhar, galera, o cara que vende pipoca. Quando a gente traz esse vídeo na sala de aula, é justamente para fazer um paralelo com o mercado de seguros. Porque você pensa, pipoca é o mesmo para vários pipoqueiros. Né? E aí tem gente que vende pipoca com doce, pipoca com bacon, pipoca com... delícia, né? Também gosto pra caramba. Aquela que vem provolone, sabe? Nossa, manteiga... Teve uma vez que eu fui, tinha manteiga, mas era uma manteiga com sabor de bacon, churrasco, pelo amor de Deus, mano. Enfim. E aí o que ele faz? Ele começa a reinvestir, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba, fazendo palestra, viajando, ele falou, nunca fiquei em hotel 5 estrelas vendendo pipoca. E aí você fala, qual que é a relação que tem de um pipoqueiro e um corretor de seguros? Tem muita coisa em comum, porque a pipoca é a mesma, que vários podem vender como produto de seguro, e tem vários corretores. E aí quando você começa a ver o sucesso de alguém, é óbvio que está muito na pegada do trabalho, na organização do cara, na finança dele, isso é muito importante, que é por isso que a gente trouxe esse tema aqui para vocês. Ó, que é pipoca com provolone, né, Pri? Bom demais, viu? E ele dá uma aula pra gente, é um vídeo de 6 minutos que vale muito a pena ver, galera, tá no YouTube, coloca lá, Valdir da Pipoca, é um vídeo rápido que ele dá várias lições, uma delas é isso, de você reinvestir, você se pagar, isso é muito importante, e principalmente com essas dicas, com essas ferramentas simples que o Will trouxe aqui, de planilha, de aplicativo, de como você separar a pessoa física de pessoa jurídica, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enraizar cada vez mais. Muitas vezes é uma parte chata do trabalho, só que traz muita clareza. Quando você começa a colocar no papel, numa planilha, num sistema, seja onde for, quando você tem clareza, vai doer a primeira vez. Só que com certeza você vai começar a fazer uma gestão, uma administração muito melhor da tua vida e da tua empresa. E aí você não vai mais conseguir ficar sem isso.
isso vira prazeroso. Por quê? Porque a gente estava conversando sobre isso esses dias no café. Quando você começa a investir, aí você já está separando uma parte dos seus rendimentos, aí você já vai diversificando aplicações, aí você olha lá o extrato financeiro, aí você vê a rentabilidade. Isso não é gostoso? É demais, é demais. É gostoso. Mas isso é para qualquer um. Muita gente me pergunta, puxa, mas eu preciso ter dinheiro para investir. Aí eu mudo a pergunta, mas se você não investir, você nunca vai ter dinheiro. É verdade. Você não precisa ter dinheiro para investir, porque você só precisa de disciplina. A verdade é essa. Oi, e tem produto a partir de quanto que dá para um corretor começar já a investir nessa organização financeira que ele vai fazer? A partir de quanto em dinheiro que dá? Tirando galera, tira o dinheiro da poupança, pelo amor de Deus, hein? Então, a partir de 30, 35, 35 reais já dá. Você já vai para um tesouro IPCA. Olha aí. Você entendeu? Que tem liquidez diária praticamente. O que é liquidez diária? Se eu precisar do dinheiro hoje, eu só preciso solicitar o resgate um dia antes. Então, por exemplo, eu preciso pagar um boleto segunda-feira. Peço o resgate hoje, segunda-feira o dinheiro está na conta. Pô, sensacional. Cara, o tesouro direto, o tesouro IPCA, né? O tesouro Selic também já está perdendo para a inflação, viu, gente? Até o tesouro Selic já está perdendo para a inflação. O de liquidação diária, né? O tesouro IPCA, ele ainda consegue proteger essa questão da inflação. Tá. Mas é bacana porque 40, 50, 60 reais já dá para colocar o tesouro IPCA. Galera, vamos se organizar, né? Isso ajuda demais. E ó, isso tem a ver também, que eu tô falando aqui todas as lives também, de novo, a gente tá fazendo aqui com o nosso coração, a gente tá abrindo aqui nosso conteúdo, jogando para vocês aí o que a gente gosta, porque a gente sabe que isso pode ajudar. Cadê, ó? Como faz para investir no Tesouro IPCA? Vamos lá, Yara. Boa pergunta. Legal. Primeira coisa, você precisa ter uma conta numa corretora de investimentos, tá? Então você tem várias corretoras que não cobram tarifa para abertura de conta e não cobram manutenção dessa conta. Então você tem XP, você tem a Rico, você tem a Clear, você tem um monte de corretoras. Tá? E aí você vai transferir o dinheiro da sua conta corrente para essa conta de investimento. Tá? A partir do momento que o dinheiro tiver essa conta de investimento, é só ir lá e comprar o título do Tesouro. É bem tranquilo, né? É bem facinho, né? Muito. Aliás, pesquisa, né? Porque às vezes o banco, ele cobra a transferência bancária, né? Às vezes o banco cobra essas TEDs. Sim. Então, os bancos digitais, a maioria já não cobram TED. Então, fica a dica aí também. E outra dica também, Yara, tem bastante conteúdo no YouTube, viu? A recomendação, dá uma estudada, é legal ver os produtos. Hoje, no nosso café, né, a gente estava falando muito de fundos imobiliários, que é um produto que eu tenho, eu conheço pra caramba. Muito legal. E a gente estava batendo um papo que é gostoso você ser cotista de um empreendimento, de um shopping aqui em São Paulo, e todo mês caindo dividendos lá, coisas que rendem caindo na nossa conta da corretora. É um aluguel. Só a nossa organização. E é engraçado que as pessoas às vezes falam assim, né? Nossa, mas o meu sonho é comprar um imóvel para viver de aluguéis. E aí um imóvel, cara, às vezes para você comprar um imóvel, dependendo da região, é no mínimo 200, 300, 500 mil reais. Aí você fala para a pessoa que ela consegue investir em imóveis a partir de 100 reais. Olha. E receber, né, o dividendo um aluguel proporcional, claro, ao que ela colocou, mas com rentabilidade legal. Que mais tem aqui, ó? A dica da Paty, ó, original, banco original, né? Ó, também está ajudando nesse investimento, que pode abrir Bruno, a gente deu aula para ele também, né? Cadê aqui? É Bruno Nascimento Silva, não é isso, Bruno? Ó, com a taxa de juros a 4,5, ainda compensa investir no Tesouro? Tesouro IPCA ainda compensa, mas o Tesouro Selic já não dá mais, né? Tem outros produtos mais interessantes, né? Com renda variável aí, né? Só que pensando também em médio e longo prazo, né? Que é justamente para você se pagar, né? Acho que é uma coisa legal, né? E outra, gente, a gente está falando aqui muito de investimentos, mas é por isso que é importante o planejamento financeiro. Você precisa ter uma reserva na qual você tenha uma liquidez imediata. Por que uma liquidez imediata? Imaginou, hoje sexta-feira à noite, você recebe... Sexta-feira 13, hein? Só lembrando. Sexta-feira 13. Você recebe uma ligação de um cliente querendo fechar um consórcio bacana amanhã, só que ele só consegue te receber no sábado de manhã, aí teu computador dá um pau hoje à noite. Sexta-feira 13, né? Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso levar planilhas para esse cliente e tal. E imagina, pifo o notebook do corretor. O que ele vai fazer, André? Eu jogo na parede. Você sabia que muita gente não tem nem 2, 3 mil reais reservados para repor uma... E olha, né? O computador é a ferramenta de trabalho, né? Sim. Às vezes o cara não tem 2, 3 mil reais numa reserva financeira para repor um computador, que pode pifar de uma hora para outra. Pode ou não pode? Total, o risco tá aí, né? A gente trabalha com risco, né? Aí o que a gente faz? Não vou deixar de atender o cliente. Eu vou comprar um computador ainda hoje. Eu vou na Calunga e vou parcelar isso em 10 vezes lasca lá no cartão. E mês que vem, estamos em janeiro, né? Aí vem o quê? IPVA.
Vem IPTU. material escolar, quem tem a criança na escola, tem PTU, Nossa, rematrícula, uniforme de escola. E mais a parcela do notebook. E mais a parcela do notebook. Meu Deus, é Você verdade. tá vendo a importância do planejamento. Né? Oi, e nessa daí, uma dica também, assim, pro corretor, pro empreendedor se organizar, assim, quanto tempo ele tem que pensar assim, ó, eu tenho que colocar uma grana para me organizar, se der uma dor de barriga, eu fico tranquilo. Quantos meses, assim, durante um ano, quanto tempo você acha que é legal ele ter de reserva ali para... A gente fala que a reserva financeira, ela depende muito do tipo de profissional. Quando a pessoa é CLT, ela também precisa ter uma reserva. Não é porque ela é funcionário registrado que ela não pode ter uma dor de barriga maior. Sim, sim. Então a gente fala que o profissional CLT, ele precisa ter pelo menos 6 meses o custo fixo dele numa reserva. Para sobreviver se der uma dor de barriga. Se der uma dor de barriga. Beleza, 6 meses, legal. É a proteção financeira que o Vida adora vender, né? É verdade, verdade. Agora, um profissional autônomo, um empresário, o corretor de seguros, como ele não tem essa segurança de um CLT, a gente fala que ele precisa de 12 meses, cara. Do que ele precisa sobreviver, né? Se der uma dor de barriga, ele 12 meses ele consegue. Então, a lição é, legal, quanto eu gasto por mês de custo fixo? Custo fixo é aquilo que vendendo ou não, você vai ter que gastar. Legal. É o aluguel ou a prestação do imóvel, é a compra do mês, água, luz, telefone. Isso daí, amigão, vendendo ou não, você vai ter que pagar todos os meses. Verdade. Então, quanto que é o teu custo fixo mensal? Chegou no número, vamos pegar um número aqui, R$3.000, um exemplo. Você precisa de 12 vezes esse valor. Tá. Ou seja, R$36.000 teria que ser sua reserva de emergência. Deixa lá, aplicado, bonitinho, se der dor de barriga. Deu uma dor de barriga, preciso comprar um notebook, aconteceu um problema, deu uma infiltração no salão da corretora, vou ter que mexer no telhado, ou um problema em casa. São problemas que às vezes o seguro te ajuda, mas algumas situações não dá para acionar o seguro. É verdade. Não é? Estourou o pneu do carro. Peguei um buraco, estourou o pneu, vou ter que mexer na suspensão. Dá para usar o seguro nesse caso de automóvel? Não dá. Você vai ter que pagar isso do bolso. Tem essa reserva? Não. Você sabe onde que está a reserva de emergência das pessoas? Aonde? No limite do cartão de crédito. É verdade. Isso é tão verdade, gente. Eu tive uma experiência recente com a minha mãe, né? Ela não tem plano odontológico e deu problema no dente dela lá, tadinha, ficou morrendo de dor. Aí a gente foi no dentista lá, ele fez o tratamento e deu R$700. Eu tava tranquilo. Ela me ligou, filho, ficou R$700. Eu falei, mãe, pode fechar. Ela, mas é muito caro. Eu falei, pode fechar. Por que eu tava tranquilo? Porque eu tenho essa reserva. Porque eu sei que quando dá dor de barriga, não é só em mim, né? Eu tenho minhas filhas e tenho minha mãe que eu ajudo financeiramente. Então eu fico bem tranquilo. Agora, se eu não tenho essa reserva, pô, 700 pau agora em dezembro, cara, ia doer, viu? Cadê aqui? Olha lá, o MB, ó, já querendo fazer venda pra mim, ó. Quer comprar um plano pra sua mãe? Boa, é isso aí, é vendas, meu? Posso te mandar uma cotação de odonto agora? Olha lá. Saúde e odonto é minha especialidade. Tá boa, certo, tá certo. O corretor é 24 horas antenado, vendendo. É isso aí, é pau no gato, é pras cabeças, né? Bom demais. Uma mensagem final aí pra nossa galera. O que você quer dar de mensagem aí? Ou uma dica, uma mensagem final de ano, enfim. Bom, gente, cara. Primeiro agradecer ao convite do André, foi muito legal participar dessa live. Parceiraço, irmãozão. Foi muito gostoso e eu acho que a educação financeira é uma semente. Quando você se reeduca financeiramente, às vezes você muda uma geração. Porque a gente ouve muitas vezes eu atendo muito aluno, muito cliente, fala assim, se meu pai tivesse o controle financeiro que eu quero ter hoje, a gente estaria bem. Quem não conhece um tio, um pai que teve bons rendimentos, bons salários, e hoje não consegue ter a vida que almejava 20, 30 anos atrás. Nossa, então, às vezes, a educação financeira ela faz com que a gente mude toda uma geração, né? E a gente pensa muito nos filhos. Verdade. Então, a educação financeira que a gente tem hoje é para beneficiar também quem? As gerações futuras, né? Deixar um legado, né? Deixar um legado. Porque um dia, nossos filhos serão os nossos juízes. Eles vão julgar as nossas atitudes. Entendeu? Então hoje não, hoje eles são pequenos, mas um dia eles vão falar, poxa pai, você poderia ter economizado mais aqui, você poderia ter se planejado ali, eu vi que você viveu bem uma fase da vida, mas cadê o controle que você não teve? Nossa, esse julgamento é pesado. Dói, né? E aí eu vou deixar também o convite, quem quiser me adicionar lá no Insta, fica à vontade. Qual que é o seu endereço no Insta? @ildebrandoj. A gente vai deixar depois aí, o André coloca. E eu dou essa consultoria financeira. Quem quiser depois, a gente bate um papo pessoalmente, tá bom? Um abraço, gente. Boas festas. E lembra de uma coisa, tá? O que a gente faz entre o Natal e o Ano Novo
não é tão importante. O importante é o que você faz entre o ano novo e o próximo Natal. Porrada, que boa isso, é importante. Porra. Boa, hein? Beleza? Mensagem boa. Beijo a todos, um abraço. Gente, a gente agradece muito vocês terem ficado conosco aí esses 50 minutos quase, né? Foi rápido, né? Meu Deus. Bate-papo gostoso aí. Obrigado pela paciência, a audiência de vocês. Esse café aqui tá cada vez mais me deixando orgulhoso. Eu adorou também, né? Vou fazer mais, né? Vou te chamar de novo aqui que eu adorei esse bate-papo. Obrigado por vocês estarem com a gente, tá bom? Ó, aqui que a Pri colocou, vocês sozinhos já são incríveis. Juntos, então, parabéns por essa live e obrigada por tudo. Continua. Ô, Pri, ó, coraçãozinho. Vocês sabem que você tá no nosso coração, né? Olha lá, Paty, obrigado. Ingrid, ó, obrigado. Amanda, Dioguinho. A máquina, a nossa também, ó. Olha lá, ó. Mora aqui. Nath, legal. Everton, tamo junto, hein, mano? Parceiro, hein? Tamo junto aí nessa jornada. Obrigado, viu, gente? Vocês são incríveis, incríveis. Ó, hoje é sexta-feira 13, curtam com a família. Apesar do dia, né, meio esquisito. Mas na boa, né? Só fica com medo da sexta-feira 13 quem ainda tem dinheiro na poupança, né? Cara, não, mas depois é verdade, dessa, é verdade. Se liga, galera. Um excelente final de semana e segunda-feira a gente se encontra de novo numa próxima live, beleza? Beijo, abraço. Valeu, galera. Tchau. Peraí, agora eu vou fazer